Olá pessoal, voltando então com a parte de contratos administrativos e agora na tela aí, olha só o que é causas justificadoras de inexecução. Nós vamos ver aqui algumas situações nas quais, pessoal, o contratado vai parar de executar o contrato não vai ter a sua continuidade e o contratado vai parar de executar. Só que ele não vai ser descumpridor. Por quê? São causas alheias à sua vontade. Se o contratado parar de executar o contrato por uma situação que ele não apresente uma causa justificável, ele é descumpridor. E aí estará sujeito às penalidades que a gente viu do artigo 87 ao artigo 89. Mas, acontecendo qualquer causa dessa que a gente vai ver, o contratado não só vai parar de executar o contrato e não vai ter aplicação de sanção, como ele terá direito à chamada revisão contratual para restabelecer o equilíbrio financeiro do contrato, caso ele tenha sido quebrado por essa causa que justificou a inexecução do contrato. E tem mais, o artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição, anota esse aí que é importante, 37 e 21 da Constituição, é ele que garante o direito ao contratado à chamada revisão do contrato, caso a relação, o equilíbrio financeiro seja quebrado. Por quê? Fala o artigo 37 e 21 da Constituição, inclusive em provas discursivas, isso cai bastante, você fazer um parecer, uma dissertação, dizendo se vai ter ou não que ter uma revisão do contrato, e o fundamento a Constituição fala que durante toda execução contratual tem que manter o equilíbrio financeiro do contrato. Significa que, se esse equilíbrio for quebrado durante a relação contratual, o contratado tem direito à revisão do contrato, para restabelecer o equilíbrio financeiro. E a gente vai ver que são várias situações. São crises mundiais, crise mundial do dólar, crise mundial da matéria-prima, são interferências imprevistas, como o terreno é impróprio para a construção, descobrem um local onde vai haver a perfuração e ali tem um lençol de água, não pode mais ser ali, vai ter que mudar a localidade, uma greve de empregados da empresa que paralisa a execução do contrato, que é uma causa alheia à vontade do contratado, vamos botar aqui o exemplo, uma guerra mundial que muda todo o cenário mundial e o contratado, por conta desse fato externo, não consegue mais executar o contrato. São todas situações que não são do contratado, não foi ele que provocou, mas vai acabar repercutindo na relação contratual e ele vai suspender a execução do contrato. Fechado? Então vamos ver a primeira. Fato do príncipe. Um conceito que os autores dão é o seguinte: são medidas de ordem geral, não relacionadas diretamente com o contrato, mas que nele repercutem, provocando o seu desequilíbrio econômico-financeiro. Então, palavra-chave, são medidas de ordem geral, não relacionadas diretamente com o contrato, mas que nele repercutem, provocando o seu desequilíbrio econômico-financeiro. Então aqui, pessoal, quem que é o príncipe, hein? Príncipe aqui seria o próprio Estado. Não é a administração pública, não é aquele órgão contratante da administração, é o Estado. Foi o Estado que praticou alguma conduta que é de ordem geral, ou seja, é para toda a sociedade, que vai acabar tendo reflexo no contrato e vai causar a sua interrupção. Então a gente pode citar aqui, por exemplo, imagina que a União faz uma lei ou então um ato que proíba importação de aço de um determinado país. E o contratado estava comprando aço daquele país. E agora, para comprar aço de outro país, vai ficar muito mais caro. Ele vai dizer assim, contratado, olha a administração pública, eu não posso mais comprar aço daquele país, a matéria-prima ficou muito mais cara agora, vamos sentar, contratado e administração, e fazer uma revisão do contrato. Porque para eu continuar a executar comprando aço mais caro, vai ficar pior para mim. E eu tenho direito à manutenção do equilíbrio financeiro do contrato durante toda a sua continuidade. E um detalhe, pessoal, aqui para fazer essas revisões ou recomposições contratuais, não tem limite de valor. A gente viu alguns casos de alteração unilateral lá do artigo 65 que tem limites de valor, só que aqui não há limite. E é por isso que você vê um contrato
que o contrato era de um valor X, mas no final dobrou o valor. Por quê? São causas que alteram a execução do contrato e que vão provocando as revisões, os chamados aditivos do contrato, que na verdade eles deveriam acontecer somente nas situações que são extraordinárias, mas a gente vê que esses aditivos tornam os valores do contrato, duplicam, triplicam muitas vezes os valores contratuais, tá bem? Então o fato príncipe é de ordem geral, não é só para aquele contratante, é para toda a sociedade, mas de algum modo vai afetar a relação daquele contrato. Imagina que aumentaram o valor de um tributo que o contratado tem que pagar na relação contratual. Quando ele apresentou a proposta lá na licitação, era um valor X, mas o Estado foi lá, aumentou aquele valor do tributo e aumentou para toda a sociedade, mas para o contratado também. Mas quando ele apresentou a proposta dele lá atrás na licitação, o tributo era o valor X. Ele vai dizer, a administração, olha só, quando eu apresentei a proposta lá atrás, o tributo era valor X. O Estado agora aumentou para um valor muito alto o tributo, que ninguém esperava, agora eu estou no prejuízo. Vamos sentar e fazer a revisão, a recomposição do contrato para restaurar o equilíbrio financeiro dessa relação. E eles vão ter que sentar à mesa, conversar e fazer a revisão. É direito do contratado isso aí. Fechado? Então esse é o fato do príncipe. Diferentemente, o fato da administração, ele é de menor abrangência. Por quê? É um fato provocado pela administração pública como parte contratual, que torna impossível a execução do contrato. Então, olha aqui a diferença de abrangência. Fato da administração é um fato provocado pela administração contratante. E ela faz isso como parte contratual. E a sua conduta é que impede o contratado de executar o contrato. A gente já viu aqui várias situações que são os incisos 13 a 16, lá do artigo 78, na verdade, que são aquelas causas. Não libera o local, não faz pagamentos e os atrasos superam 90 dias. São situações que a administração, como contratante, ela que está dando causa e por isso o contratado não vai executar o contrato. A administração já está atrasando pagamentos por mais de 90 dias, o contratado pode falar, você não me pagou, não faça a minha parte. Ele vai ficar sem fazer a execução dele. Ele vai ser punido por isso? Não, é uma causa justificadora de execução. Ele pode paralisar e depois voltar a executar quando normalizar os pagamentos, ou ele pode paralisar e pedir a rescisão do contrato. Porque a gente viu que é um caso que ele ainda pode pedir a rescisão contratual. Fechado? Então esse é o fato da administração. Na tela, teoria da imprevisão, pessoal. Teoria da imprevisão, ela tem uma abrangência ainda muito maior. É todo acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável. Então é um fato externo ao contrato, estranho às partes, imprevisível e inevitável, que gera um desequilíbrio financeiro muito grande na relação contratual. Então vem cá, pessoal. Veja que na teoria da imprevisão não é um fato provocado nem pela administração como parte, nem pelo Estado, é um fato externo ao contrato, estranho à vontade das partes, totalmente imprevisível e inevitável, que provocou um desequilíbrio financeiro muito grande na relação contratual, afetando ali as partes contratantes. Seria, por exemplo, aqui uma crise mundial da matéria-prima. Imagina que nesse caso aqui, está faltando petróleo no mundo e para fazer a rodovia,
que foi contratada, o petróleo não tá chegando. Ou então está chegando para o contratado com um preço que é muito alto. E ele não suporta esse preço nas condições que ele propôs inicialmente. Vão sentar e vão fazer uma revisão do contrato para restaurar o equilíbrio financeiro dessa relação. Então, escassez da matéria-prima devido a uma crise mundial, uma guerra mundial que afeta ali todo o mercado. Quando fala crise mundial, crises assim de ordem mundial, aspectos especialmente econômicos, vai cair em teoria da imprevisão. Fechado? Externo ao contrato, estranho às partes, imprevisto inevitável, palavras-chave para a teoria da imprevisão. Fechou? Temos também interferências imprevistas. Que na interferência imprevista, qual que é a diferença dela para a teoria da imprevisão, pessoal? Na interferência imprevista, são fatos materiais imprevistos. Pô, que conceito, hein, professor? É um conceito bem claro. Fatos materiais imprevistos, mas já existentes ao tempo da execução, ao tempo da celebração do contrato. São fatos materiais imprevistos, mas já existentes ao tempo da celebração do contrato. Aqui é o caso. O Eli cita esse caso no livro dele, o Eli Lopes Meireles, começa a fazer o prédio, que foi contratado junto à administração, começa a fazer o prédio começa a tombar para o lado, porque o terreno é arenoso e é impróprio para a construção. Interferência imprevista. E aí paralisa a execução, paralisou, depois pode volta normalmente, ou volta fazendo a revisão do contrato, ou então não tem condição de voltar, rescisão sem aplicação de sanção ao contratado. São 3 situações que podem acontecer diante de um fato como esse. Fechado? E a gente pode citar, começou a fazer a perfuração do local para colocar ali a base de uma obra, de um viaduto que ia passar, descobre que tem um lençol de água ali, não dá para perfurar. Aí vai ter que mudar o local, refazer o projeto, vai ter mais ônus para o contratado, ele vai sentar a administração, vão renegociar e fazer a revisão do contrato administrativo, tá bem? E o caso fortuito e a força maior são situações que decorrem da ação humana, é acontecimento do homem, provocado pela ação humana, ou da natureza, que torna impossível a execução do contrato. Então aqui do homem pode ser, por exemplo, uma rodovia que passa perto de uma área indígena e quando está passando perto da área indígena, os índios bloqueiam a estrada. Falam, olha, homem branco não vai construir aqui, isso aqui é terra do índio, não pode. E aí a empresa fica assim, como ter que executar o contrato. E aí ela não vai executar, é uma causa que não depende da vontade do contratado, justifica a inexecução do contrato. Fechado? Ou então a ação da natureza. Está fazendo uma rodovia, vem chuvas muito fortes que alagam toda a região. E aí o contratado não tem condição de voltar a executar até a situação se normalizar. Causa justificadora de inexecução. Fechado? Então, pessoal, são todas situações, as situações aqui, que acontecendo qualquer situação dessa, vai gerar direito para revisão do contrato para restabelecer o equilíbrio financeiro da relação contratual. Fechado? Qualquer uma delas. Não importa muito aqui o nome importa mais para a gente, para a prova. Quando que eu vou marcar que é fato príncipe, quanto que é fato da administração, quanto que é teoria da imprevisão, isso para a prova importa. Mas na prática, o nome não vai importar. O que vai importar é, quebrou o equilíbrio econômico? É uma causa externa ao contratado? Então, nesse caso, ele tem direito à revisão do contrato. Fechou, pessoal? E olha só, eu falei o tempo inteiro aqui que acontecendo uma causa dessa, houve prejuízo, tem que haver a chamada, qual que é o nome? É esse aqui, ó. Você vai marcar que tem que haver a revisão do contrato, viu? Qualquer situação dessa aqui é revisão que vai ter que acontecer, que é para restaurar o equilíbrio financeiro do contrato em razão de um fato desse que não decorreu do contratado, que é diferente
do chamado reajuste. Que o reajuste, ele vai ter utilização quando for para neutralizar um fato certo, que são as consequências da inflação. Então, quando você tem um contrato de longo prazo aí, que você tem a inflação, você faz reajustes anuais em razão dessa inflação. Aí sim é reajuste. Quando você tem, nesse caso então, fatos imprevisíveis, inevitáveis, desde que a gente viu aqui, você faz o chamado aditivo, é o aditamento ao contrato. E pelo aditamento você restaura o equilíbrio financeiro da relação contratual. Fechado, pessoal? Então ficamos aqui com as causas justificadoras de inexecução do contrato. Finalizamos dessa parte. Bate aí. Até o próximo encontro.